Olá pessoal, bem-vindos a mais um Sobretudo. Estamos de volta e aproveitando o clima eleitoral que nosso país tem vivenciado este ano, preparamos uma série de episódios especiais sobre política no Brasil e no mundo. Para iniciar, vamos falar sobre parlamentarismo, um sistema de governo comum em muitos países pelo globo. Para estabelecer as relações entre o poder legislativo e o poder executivo, 3 sistemas de governo foram originados e são utilizados de acordo com a opção política de cada país. Esses sistemas são o parlamentarismo, o presidencialismo e o convencional, também conhecido como assembleia. O sistema convencional é normalmente usado em países que possuem o governo exercido por uma comissão da Assembleia. Porém, os outros 2 sistemas são os que mais predominam no mundo. Um sistema político é formado pelo conjunto de instituições políticas destinadas à constituição de poder, à organização administrativa e aos processos políticos de tomada de decisão. O parlamentarismo é um sistema político que apresenta o poder concentrado no parlamento. Quem detém o comando é o Congresso Nacional, que é composto pelo Legislativo, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Este é um sistema político de origem inglesa, que surgiu no final do século XIII, ou seja, na Idade Média. Neste período, os nobres ingleses, que eram a aristocracia da época, passaram a exigir maior participação política no governo, que era comandado por um monarca. Assim, em 1295, o rei Eduardo I tornou oficial as assembleias constituídas por representantes dos nobres, como forma de limitar os poderes do rei. Porém, a definição deste sistema político surgiu apenas ao final do século XVII, durante a Revolução Gloriosa, que foi a última fase da Revolução Inglesa. Esse momento mudou a política, decretando o fim do poder absolutista e o surgimento de uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia com os poderes do rei reduzidos. Este evento foi de extrema importância para o fortalecimento da burguesia. Mas voltando para a atualidade, neste sistema, o chefe de Estado não possui amplas atribuições executivas, ou seja, não possui grandes funções na administração pública, pois isto fica sob responsabilidade do parlamento e do chefe de governo. A posição de chefe de governo é ocupada pela pessoa que exerce as funções executivas. Dessa forma, no sistema parlamentarista, esse indivíduo é, de fato, o líder da nação, sendo comumente conhecido como primeiro-ministro. O primeiro-ministro é indicado pelo parlamento. A aprovação do indivíduo e do seu Conselho de Ministros pela Câmara dos Deputados depende da aprovação de um plano de governo apresentado. Esse cargo não cumpre um mandato pré-determinado, podendo ser destituído a qualquer momento pelo parlamento, caso perca apoio ou for reprovado num voto de confiança. Os parlamentares que constituem o parlamento são escolhidos por voto popular em eleições diretas. Já o poder legislativo assume funções de maior relevância na administração de um país que segue o sistema parlamentarista, pois o governo depende da confiança do parlamento e do seu apoio, podendo haver convocação de eleições para a dissolução da Câmara e formação de outro parlamento, caso necessário. Apesar de ser mais comum em monarquias constitucionais, o parlamentarismo também pode ser usado em repúblicas, desde que elas sejam democráticas. Nas monarquias parlamentaristas, o poder do monarca é limitado pela Constituição e os assuntos administrativos são controlados pelos ministros, em especial o primeiro-ministro. Numa república parlamentarista, o presidente não possui amplas atribuições executivas, pois o primeiro-ministro é quem centraliza essas funções. Há diversos países no mundo que adotam um sistema de governo parlamentar. O Reino Unido, por exemplo, é regido por uma monarquia parlamentarista, na qual a rainha, que é chefe de Estado, pode indicar e demitir o primeiro-ministro e dissolver o parlamento para novas eleições. Mas, na prática, a rainha apenas confirma as decisões tomadas pelo primeiro-ministro e pela Casa dos Comuns. Na Alemanha, o chefe de Estado é um presidente que não é eleito pelo voto popular, e o chefe de governo é um chanceler federal indicado pelo presidente. Além destes, estão Suécia, Itália, Portugal, Canadá, Japão, Índia, Austrália, Egito, Israel e outros. A principal diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo é a concentração do poder executivo.
No presidencialismo, este poder está concentrado nas mãos do presidente, enquanto no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro e seu gabinete ministerial dividem as atribuições administrativas e estão subordinados ao parlamento. Outra diferença é que no parlamentarismo, o chefe de governo recebe uma investidura para governar e pode ser substituído facilmente em momentos de crise ou insatisfação. Já no presidencialismo, isto não ocorre, pois o presidente possui um mandato constitucional e não é destituído com tanta facilidade. Além disso, o parlamentarismo é compatível com qualquer sistema democrático, porém, o presidencialismo só é visto em repúblicas democráticas. Diferentemente do sistema presidencial, onde o chefe de Estado também é o chefe de governo, em um sistema parlamentarista, o chefe de Estado normalmente é uma pessoa diferente do chefe de governo. É assim que acontece no Reino Unido, que possui a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado e o primeiro-ministro Boris Johnson como chefe de governo. O parlamentarismo tem a vantagem de ser mais flexível em relação ao presidencialismo, ou seja, o primeiro-ministro pode ser deposto rapidamente em caso de crises políticas, mas no presidencialismo, o presidente precisa passar por um processo longo de impeachment. Além disso, o parlamentarismo possui menor possibilidade de corrupção e maior facilidade e rapidez na votação e aplicação das leis. No Brasil, o parlamentarismo foi adotado em apenas 2 momentos. Primeiramente, no final do Brasil Império, de 1847 a 1889, durante o Segundo Reinado, pois após a abdicação do trono de Dom Pedro I, seu filho ainda não tinha idade suficiente para reinar. Assim, o poder ficou a cargo dos governadores regentes, surgindo a figura do primeiro-ministro e os primeiros traços de um regime parlamentarista. Quando Dom Pedro II atingiu a maioridade, ele instituiu o regime parlamentarista com o objetivo de diminuir as tensões políticas entre o poder moderador e os partidos políticos da época. Este sistema político ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o poder legislativo estava subordinado ao executivo e, ao contrário do que ocorria na Inglaterra, o próprio imperador que nomeava o primeiro-ministro. Esse foi o sistema político em vigor no Brasil até a criação da Constituição Republicana em 1891. Também foi instituído em 1961, a fim de tentar solucionar uma crise política que surgiu após a renúncia de Jânio Quadros. O Congresso Nacional aprovou o parlamentarismo como sistema de governo, tornando João Goulart presidente da República e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Contudo, esse regime durou pouco tempo, uma vez que o povo votou em plebiscito pelo retorno do regime presidencialista em 1963. Apesar deste regime não estar em vigor no país atualmente, no Brasil, o Dia do Parlamento é celebrado no dia 3 de maio. Este foi o Sobretudo de hoje. Esperamos você no próximo episódio para aprender um pouquinho mais sobre política.